Essa história começa aparentemente em uma masmorra. Dentro dela, um garoto estava deitado no chão, coberto de sangue. Parecia estar muito frustrado com algo, perguntando como aquele velho tinha feito aquilo com ele, pois não era daquela maneira que desejava ser morto, e por esse motivo não iria morrer como um lixo. O seu nome era Si Jo-reon e tinha 32 anos de idade, mas aquilo não importava porque o garoto achava que iria morrer naquele momento. E se fosse para pensar onde tudo tinha começado a dar errado, eu diria que provavelmente teria que voltar 15 anos no passado. O ano era de 2025 e tumbas começaram a aparecer pelo mundo inteiro. Assim acabaram causando terremotos ao aparecerem dentro delas havia objetos extremamente raros cujos seus nomes eram relíquias, que foram as responsáveis por mudanças extremamente significativas naquele mundo. Assim como nas lendas, elas possuíam um poder imenso e as que surgiam no mundo atual não eram diferentes. Suas habilidades variavam de forma surpreendente e isso fez com que a história de como a vida das pessoas mudou se espalhasse pelo mundo inteiro. Muitas pessoas começaram a dedicar suas vidas à busca daquelas relíquias e o protagonista não tinha sido exceção. Durante essa busca, encontrou algo incrível, uma relíquia arcana capaz de lhe fornecer conhecimento sobre tumbas e outras informações importantes sobre as relíquias. Com essa peça, o garoto viu a oportunidade de mudar sua vida e começar uma nova trajetória como um grande usuário de relíquias. Algum tempo depois, uma nova lei se espalhou pelo mundo e aqueles que possuíam relíquias começaram a monopolizá-las, criando uma sociedade que limitava o uso dessas preciosidades. E a única opção do nosso herói foi trabalhar para essas pessoas. Devido às suas habilidades excepcionais de escavações, ele tinha sido contratado por uma grande empresa chamada TKBM. No entanto, o trabalho era extremamente difícil e muitas vezes sujou suas mãos. Como ladrão de tumbas, ele aprimorou suas habilidades, conseguindo entrar em áreas restritas para adquirir relíquias que os outros haviam encontrado. O grupo de assalto que ele liderava acabou alcançando resultados muito impressionantes, e anos depois o CEO de sua empresa se tornou o usuário de relíquias mais poderoso do mundo. Contudo, quanto mais aquele homem ganhava notoriedade, mais o protagonista e seus companheiros eram desprezados. Mesmo assim, ele continuou a trabalhar duro, porém nunca esperou que tudo terminasse daquela forma. A missão em que estava naquele momento havia sido uma armadilha criada pelo próprio CEO, que havia colocado ele e seus companheiros em uma missão suicida. O CEO tinha feito isso porque se sentia ameaçado pelas habilidades excepcionais do garoto. Voltando ao presente, o rapaz parecia estar lutando contra uma cobra gigante. Ele questiona se a criatura não estava satisfeita após devorar os seus amigos e a desafia atacá-lo, prometendo que mesmo que se morresse e se tornasse um fantasma, faria de tudo para acabar com a vida daquele homem. De repente, uma voz diz que ele era muito barulhento. Irritado, nosso herói questiona o que a voz havia dito. Surpresa, a voz pergunta se ele conseguia ouvi-la. O jovem, por sua vez, responde que não sabia a que deus aquela voz pertencia, mas já que estava falando com ele, deveria ajudá-lo a se livrar daquela criatura para sair dali. No entanto, a voz lhe explica que não seria tão fácil assim e pergunta se ele realmente acreditava que poderia sobreviver com o corpo naquela condição. A voz continua dizendo que o corpo do jovem estava pela metade e por que mais que ele lutasse para sobreviver, aquilo não adiantaria nada, pois aquele era o fim miserável de sua vida. Ainda assim, a voz reconhece que o garoto possuía um talento excepcional, mas lamenta que ele tenha começado tarde demais, o que o impediu de desfrutar do seu poder total. Irritado, o protagonista responde para a voz parar de falar como se o conhecesse e pergunta se ela realmente acreditava que ele queria viver daquela maneira, prometendo que faria de tudo para matar aquela pessoa que o traiu. Então, a voz diz que seria realmente um desperdício ver o garoto morrer com tanto talento e por isso lhe daria uma segunda chance de viver novamente. E de repente, um pássaro aparece diante do rapaz e a voz diz que observará se ele era capaz de conquistar o trono nesta nova vida. No mesmo instante, o protagonista abre os olhos. Sentado em uma cadeira, ele percebe que está em um lugar completamente diferente. Surpreso, nota que suas pernas estavam de volta e que seu corpo estava totalmente curado. Ele se pergunta o que havia acontecido. E enquanto isso, um grupo de pessoas conversa. Irritado, o rapaz pede para acabar logo com aquilo e o outro homem fala que já tinha desistido porque o ano de 2025 era conhecido como o ano que ninguém iria voltar para casa. Em meio àquela situação, nosso herói pensa que não estavam em 2025. No entanto, quando olha para o calendário, percebe que a data estava certa e se pergunta o que estava acontecendo. Observando um jovem, o garoto pensa que ele parecia familiar, lembrando de um moleque que depois que tinha ido brigar com ele, assim entraram em uma luta indo direto para a delegacia. Surpreso, o protagonista questiona se aquilo era real e se por acaso tinha realmente voltado no tempo, onde logo após acaba se lembrando das palavras daquela voz e o garoto fica surpreso, supondo que no ano de 2025 o mundo ainda estava em paz porque naquela época as relíquias ainda não tinham surgido. E por causa disso deveria ter um tempo até que aquelas relíquias de rank divino surgissem novamente.
Então, se aquele fosse o caso, a partir daquele dia o protagonista iria conseguir coletar todas as relíquias. Seu conhecimento junto de suas memórias estavam intactos e por isso deveria começar a pegar todas as relíquias do mundo, mencionando que aquilo realmente estava começando a ficar interessante. Após o mundo enlouquecer por causa das relíquias, Jo-Heon acreditava que nada poderia surpreendê-lo. Para começar, nunca acreditou que existia uma tumba que iria trazer até mesmo um escavador como ele tremer de medo. Em segundo lugar, ser enviado para aquela missão foi uma armadilha daquele CEO de antes. E para terminar, logo depois de ter sido morto, o garoto do nada tinha voltado para 15 anos atrás, o que parecia ser uma provável segunda chance de reconstruir seu futuro e por isso poderia pegar as relíquias antes de todo mundo. Em seguida, uma senhora pergunta se o garoto estava ouvindo ela, mencionando que ele estava totalmente distraído e nem sequer prestou atenção nos policiais, porque tinha acabado de bater em seu filho que ainda estava na escola e por isso se causasse algum trauma nele deveria se responsabilizar. Por isso deveria fazer uma compensação em dinheiro ou iria para a prisão, porém o protagonista pensa que ela era muito irritante e por isso deveria cuidar disso antes. Mesmo que tenha sido há 15 anos, o garoto se lembrava como se fosse ontem daquele garoto que queria brigar com ele. O garoto não queria deixar Jo-Heon em paz e por isso o protagonista bateu nele, mas ele deveria ter planejado aquilo desde o começo, já que mal encostou nele, o garoto já estava no chão, e por isso acabou tendo que se desculpar e implorar para eles diminuírem a quantia de dinheiro a ser paga, porque o seu eu de agora não tinha nem sequer uma quantidade pequena de dinheiro, além de que suas ferramentas e suas relíquias ainda não estavam lá e por isso deveria se apressar para coletá-las. Enquanto isso, aquela senhora ainda estava irritada perguntando como o jovem ousava ignorá-la. Prestes a dar um tapa no rapaz, diz que ele deveria prestar atenção. No mesmo instante, nosso herói pega a mão da senhora, pensando que aquele movimento tinha sido involuntário devido à sua experiência e conhecimento de batalha. Logo após, o rapaz pede para a senhora se acalmar, afirmando que quem tinha começado a briga tinha sido seu filho, perguntando se não achava que estavam sendo ridículos. Irritado, outro garoto avança para cima de Jo-Heon, que facilmente consegue desviar. Em questão de segundos, imobiliza o jovem no chão, pensando que seu corpo estava mais leve do que antes, supondo que era porque ainda não tinha recebido os efeitos colaterais após usar as relíquias. Logo após, um grupo de policiais aparece para interferir na situação, perguntando o motivo daquela bagunça. Então Jo-Heon diz que não tinha nenhum dinheiro a entregar para eles, pedindo para poder ir logo para casa. A mulher, por sua vez, pergunta se o garoto estava maluco, pois preferia ficar com um histórico criminal do que fazer um acordo com eles. Porém, para o protagonista aquilo não importava. Afinal, quando as relíquias aparecessem novamente, o mundo ia virar uma terra caótica e sem nenhuma lei. Por isso era melhor lutar, mas mesmo assim ainda não seria o suficiente, e por causa disso deveria conseguir alguma fonte de renda para pagar suas escavações, questionando o que realmente deveria fazer em meio àquela situação. Observando ao redor, percebe uma barra flutuante com seu nome, se perguntando o que era aquilo, supondo que poderia estar ficando maluco, e o garoto estava começando a ver coisas. E as relíquias eram uma das únicas coisas que poderiam fazer aquilo acontecer e por isso aquilo poderia ser obra daquele corvo de antes. Começando a gritar, pergunta se ele por acaso estava observando. No mesmo instante, várias telas aparecem para o rapaz. O sistema avisa que Jo-Heon possuía uma habilidade de espiar que o permitia observar ao redor em até 1 metro. Surpreso, o garoto se pergunta se aquilo era uma janela de habilidade semelhante à de um jogo, perguntando se aquela voz de antes achava que sua vida por acaso era algum tipo de jogo. No mesmo instante, o sistema avisa que tinha uma nova missão que deveria recuperar as 4 habilidades básicas de assalto das funções. Em seguida, um homem aparece perguntando o que estava acontecendo, pedindo para o garoto ficar quieto. E surpreso, Jo-Heon percebe que apenas ele conseguia ver aquelas janelas, além de que conseguia ver qualquer coisa no raio de 1 metro e que aquela habilidade era a mesma de uma de suas relíquias, se perguntando se por acaso todas as suas habilidades de antes também ficaram daquela maneira, pois se fosse não faria sentido ir atrás de suas relíquias novamente, questionando o que aquela voz estava planejando porque as relíquias geralmente gostam de ajudar as pessoas. Em seguida, um homem chama o protagonista. Um tempo depois, Jo-Heon já tinha saído daquela cela. Seu amigo fala que não deveria ter sido ele a ir para a cadeia, mas de qualquer forma iria cuidar daquele incidente e por isso não deveria se preocupar. O nome daquele homem era Kim Jeong-woo, que era praticamente o irmão que cuidou do rapaz quando era órfão, tratando-o como se fosse parente de verdade, mencionando que não se lembrava dele ser tão jovem há 15 anos. Em seguida, o protagonista fala que tinha algo a perguntar ao homem, questionando se não havia nenhum relato sobre atividades paranormais ou algo do tipo. Então o homem pergunta se o garoto estava bêbado, lembrando que na verdade sua esposa tinha dito que tinha alguns poderes sobrenaturais para conseguir achar o seu esconderijo secreto. Observando a situação, Jo-Heon pensa que realmente as relíquias ainda não tinham aparecido. Em seguida, Kim diz que o protagonista devia voltar para casa e descansar. Jo-Heon pensa que mesmo que as tumbas
já estivessem aparecendo em vários lugares, elas ainda não causaram nenhum problema significativo, já que os usuários delas ainda não existiam. Em outras palavras, aquele era o momento perfeito para começar a agir, já que poderia usar suas habilidades para ter uma grande chance de atingir os seus objetivos. Seu único problema era que o garoto não tinha nenhum dinheiro, e no começo as relíquias começaram a surgir em qualquer lugar da Europa ou até mesmo na América, se perguntando como poderia pagar sua viagem para aqueles lugares. Em seguida, um grupo de pessoas aparece, perguntando o motivo do protagonista estar andando por aquele lugar em vez de trabalhar. Observando o grupo, nosso garoto parece reconhecê-los. O homem pergunta se o protagonista não tinha nenhum senso de respeito, porque Jo-Heon então deveria estar se curvando imediatamente. O nome daquele babaca era Park Kyung-tae. Ele era originalmente um ladrão de rua, mas agora trabalhava como um especialista em arte, trabalhando junto com a irmã mais velha dele, Park, e os dois cuidavam de uma galeria de arte. Quando o protagonista estava na escola e precisava de dinheiro bem rápido, acabou trabalhando para eles por um tempo, porque estava planejando trabalhar e um pouco depois sair, mas aqueles malditos não o deixaram sair tão facilmente. Porém, não era como se fosse inútil, porque fez seu trabalho igual a todos e mesmo assim não recebeu o mesmo tratamento. Assim, eles mantiveram um laço em seu pescoço, o ameaçando com dinheiro e o tratando como se fosse um animal. Irritado, o homem pergunta por que não estava respondendo e se iria precisar de uma surra. No mesmo instante, Jo-Heon dá um soco na cara do homem. O grupo ao redor fica surpreso com o que Jo-Heon havia feito e o garoto pede para eles falarem para sua chefe que ele estava cansado de trabalhar para ela. Além disso, desejava receber o seu salário atrasado e suas indenizações. Começando a rir da cara do garoto, o homem diz que via de tudo quando se vivia bastante, avançando para cima do protagonista. Mas no mesmo instante ele acerta um soco no rapaz. Surpreso, o grupo pergunta o que tinha acontecido e o motivo de Jo-Heon ter ficado muito rápido, começando a atacar o protagonista todos de uma vez só. Mesmo assim, não surte nenhum efeito porque em questão de segundos, todos eles já estavam no chão. Jo-Heon pergunta se já tinham acabado porque se sentia mal por eles, pois o mundo iria ficar cada vez mais difícil de agora em diante. Jo-Heon pensa que ficava feliz, já que seu corpo conseguia mexer que nem antes, pois ainda não era forte o suficiente para aguentar aqueles ataques e tinha que acabar logo com aquilo. O outro homem, por sua vez, diz que tinham acolhido o garoto e criado como se fosse deles, mas era assim que o garoto estava retribuindo. O outro rapaz diz que deveriam tomar cuidado quando fossem usar aquela faca porque ela seria usada como uma troca. Surpreso, o protagonista percebe que aquela faca era nada mais nada menos do que uma relíquia, questionando por que aquele maldito tinha uma. Porém, aquilo não era tão surpreendente porque a maioria das relíquias criam tumbas gigantes para atrair mais pessoas. Porém, algumas preferem se esconder entre a sociedade humana. Enquanto isso, aquele homem avança para cima do rapaz, que facilmente consegue imobilizar o homem, dizendo que ele tinha coragem de apontar uma faca daquelas para ele e por esse motivo iria cuidar direitinho dela para eles. Observando a faca, pede para o grupo olhar e aprender, porque era assim que se usava uma faca de verdade. Olhando para o grupo, o garoto percebe qual era a verdadeira habilidade daquela faca. Prestes a atacar o protagonista, os dois ficam surpresos porque ele havia desaparecido. No mesmo instante, os dois acabam recebendo um ataque. Surpreso, o garoto pensa que aquela faca também tinha o poder de posse, dizendo para os dois pararem de choramingar porque aquele corte nem tinha sido profundo, mas se ainda recusassem a dar o seu dinheiro, as coisas iriam ficar bem piores, ordenando para entregarem se não quiserem morrer. Desesperado, o grupo aceita fazer o que o protagonista havia dito. Um tempo depois, cortamos para uma cidade à noite. Irritado, uma mulher fica surpresa porque Jo-Heon tinha dado uma surra em seus capangas pedindo o dinheiro. Mas o outro homem diz que também não sabia o que estava acontecendo, pois até ontem aquele maldito não sabia nada sobre lutar. Porém, agora mudou completamente e até os olhos dele davam uma sensação de perigo. Desapontada, a mulher pergunta quanto eles acabaram perdendo. O homem diz que perdeu todo o dinheiro da sua conta e o produto que ia ser usado naquela troca. Irritada, a mulher questiona se eles tinham perdido aquela estátua de Buda. E o homem fala que ele tinha dito que o dinheiro era muito pouco. Assim, a mulher ordena que recuperassem aquela estátua. Um tempo depois, o protagonista parecia estar querendo vender ela, porém o vendedor diz que era provável que ela não valesse quase nada e talvez fosse melhor colocá-la como decoração em sua casa.